23 de janeiro de 2012, está entrando no ar mais um Fluminense em Debate. Hoje, de maneira diferente, vamos começar agradecendo pelas críticas recebidas dos nossos internautas, dos nossos leitores, daqueles que assistem ao programa. Gostaríamos de dedicar esse novo programa a vocês. Só pedimos para que entrem devagar, nada de xingamento, nada de baixar a bola, porque isso aqui é Fluminense Futebol Clube. Gente, não vamos confundir. Podem criticar, podem expor seus pontos de vista, agora com calma. Boa noite, Marcelo Vieira. Qual o seu destaque inicial? Boa noite, Dória. Boa noite, amigos da mesa. Hoje temos uma presença aqui no Fluminense em Debate que é muito aguardada, que é o Beto Meyer. Seja bem-vindo também, Beto. Para quem não sabe, o Beto ele praticamente fundou o Fluminense, etc., porque ele é dono do portal Torcida Tricolor. E na época, em 2008, quando o Fluminense estava disputando a Libertadores, o Beto criou um espaço, Blogs Tricolores, e o Fluminense, etc., surgiu. Ainda que uma versão bem inicial do site, dentro do blogstricolores.com/Fluminense, etc. Então, se hoje existe Fluminense, etc., é muito por causa do Beto Meyer, que vai conversar aqui conosco. O meu destaque inicial é para a apresentação do Thiago Neves, nem em si tanto para o Thiago Neves, mas porque é muito bonito ver Laranjeiras cheia, Laranjeiras lotada, como há muito não se via. E Laranjeiras expulsou na última sexta-feira. Então, deu até vontade, Dória, para te ser bastante sincero, de ver aquilo ali lotado em dia de jogo mais uma vez. Paulo Andel, boa noite. Qual é o seu destaque inicial? Boa noite, Álvaro Dória, queridos companheiros do Fluminense em Debate. O meu destaque inicial seria para a chegada do Fluminense a um caminho que ele tinha perdido já há algum tempo, a chegada da disputa nas divisões de base. Nos últimos anos, o Fluminense tem se esmerado em competições de caráter nacional, ainda que não tenha sido campeão, e depois de amanhã o Fluminense disputa mais uma vez o título da Copinha, a Copa São Paulo dos Júniores. No mais, agradecimentos reiterados ao nosso querido companheiro aqui de crônica, o Beto Meyer, né? Figura proeminente da patota tricolor. E, enfim, as expectativas são as melhores possíveis. Começamos já no final de semana uma boa vitória em Bangu, com atuações até acima do esperado. E esperar, né, é que o caminho da Libertadores comece tão bem quanto foi do Campeonato Estadual. Beto Meyer, boa noite. Quanta responsabilidade você está assumindo nesta mesa hoje, hein? É uma emoção muito grande estar presente aqui no Fluminense, etc. Agradeço o convite, agradeço também um convite para escrever no site Fluminense, etc., que hoje em dia, com certeza, é o site que você fica melhor informado na internet, não é porque está na frente aqui de vocês, não, mas a gente viu textos de muito bom nível lá, os comentários são assim também de excelente nível. Fico muito feliz realmente de estar aqui. Eu sei que é muito difícil fazer um programa de TV toda semana, eu dou o maior valor a isso e acredito que quem vê também no futuro, quando a gente tiver um canal a cabo lá do Fluminense só para gente na TV fechada, né? Eles vão ver que quem foram os pioneiros desse tipo de empreendimento foram vocês, né? Então, estou muito feliz e meu destaque é o timaço que o Fluminense montou para esse ano. Eu acho que, fora um pouquinho da zaga aí que está pegando um pouquinho, mas eu acho que se a gente fizer levar 5, vai fazer 7. Beto, o que achou da apresentação do Thiago Neves nas Laranjeiras, na sexta-feira? Eu achei legal, eu achei que eu sempre sou a favor que o sócio deveria participar mais do Salão Nobre ali. Eu achei que eles fecharam mais para a imprensa, porque talvez para evitar aquele negócio que teve na apresentação do Fred, né, que houve aquela gritaria e tal, mas eu acho que se o sócio fizer alguma coisa errada, ele tem como ser punido. Então pune o cara que está ali dentro, que é sócio. Agora, você restringir o sócio num dia festivo, como foi o retorno do Thiago Neves, um jogador que é ídolo do Fluminense, por causa de um gol na final da Libertadores, ele não foi o maior ídolo da história do Fluminense. Se ele faz aquele 4º gol na final contra o Boca, ele seria o maior ídolo do Fluminense todos os tempos. Não ia ter para Pereguinho, não ia ter para Castilho, não ia ter para ninguém, ia ser o Thiago Neves, né? Então, achei muito, muito legal, a torcida compareceu, a torcida entendeu que o Thiago Neves, naquela vinda
do ano passado foi uma questão profissional dele, do Flamengo, o Fluminense recusou ele ter voltado, enfim. Achei que foi muito legal. Fora esse pequeno detalhe da torcida ser barrada no Salão Nobre, eu achei que foi 100%. Paulo André vai nessa linha de pensamento do Beto? Linha de pensamento do? Apresentação do Thiago Neves, Salão Nobre, Seria o torcida, seguinte. dirigentes. Seria o seguinte. Esqueçamos as hipérboles do passado, já comentei nisso, inclusive em texto e em fala também. A realidade é inefável, o Thiago Neves é jogador do Fluminense, a gente espera que ele produza o melhor. Agora é hora de jogar. Agora é hora de mostrar serviço e justificar o altíssimo salário que ele vai receber. A gente espera isso até porque ele vem para o Fluminense num outro momento. Ele vem num time... Enfim, comparar times talvez seja difícil, mas me parece que esse time de agora é bem mais forte que o time que chegou ao vice-campeonato da Libertadores. Pelo menos tecnicamente falando, o time tem jogadores de peso como Deco e Fred, que a gente não tinha. Jogadores badalados internacionalmente. Então, num outro aspecto, eu me alinho muito com o Beto. O Fluminense montou uma grande equipe mesmo, tem peças de reposição. E a grande demonstração disso, a meu ver, aconteceu em Moça Bonita, antes que as mariposas de plantão, né, as carpideiras aí comecem a pestanejar. O Fluminense fez, sim, uma boa atuação diante do Friburguense, num calor insuportável, e o que mais me chamou a atenção, em excelente condição física. Em dados momentos, o Fluminense engoliu o Friburguense fisicamente, que já vinha trabalhando há muito mais tempo. A minha surpresa, inclusive, é demonstrada em crônica. Eu mesmo, quantas vezes já critiquei o Araújo aqui em texto, eu me surpreendi com a atuação do Araújo, o que não significa que ele vá jogar assim o ano inteiro, que vai ser a super recuperação dele, mas ele foi muito bem, mostrou bastante serviço e, enfim, pode ser que seja um jogador com quem a gente possa contar. Marcelo, o que te pareceu? Fluminense 3, Friburguense 0? Surpreendeu, porque era o primeiro jogo do ano, primeiro desafio tricolor na temporada, e eu realmente não esperava uma exibição tão boa, ainda mais de uma equipe formada basicamente por reservas. O Araújo, como o Paulo já citou, atuou muito bem, inclusive no programa da semana passada eu falei que eu não acreditava mais no Araújo, reverti minha opinião em uma semana, eu voltei a acreditar no Araújo, porque se ele começou a temporada tão bem, vale a pena o crédito, vale a pena esperar um pouquinho, algo mais dele, por que não? Me chamou a atenção também a atuação do Rafael Moura. Rafael Moura foi a principal referência desse time, participou dos gols do Fluminense. O Jean fez uma estreia que me agradou, confundiu um pouquinho com o Valência ali no meio de campo, deu um pouco de espaço, até porque o Carleto e o lateral direito que atuou, quem atuou? O Souza. O Souza foi improvisado na direita e jogou bem. Inclusive fez o cruzamento do primeiro gol. Especialmente porque o Carleto e o Souza eles avançavam muito. Com isso, o Jean e o Valência eles tinham que cobrir também as laterais. A zaga não foi bem, mas o Jean realmente ele mostrou qualidade, mostrou uma boa saída de bola. E o Carleto foi uma boa surpresa. Um jogador que veio do América Mineiro. A gente está esperando que ele atue bem, que ele seja uma boa sombra para o Carlinhos. Mas ele, jogando desse jeito, ele pode, quem sabe, até roubar a vaga do Carlinhos, Dória. Beto, qual é o seu destaque no jogo de estreia do Fluminense no Campeonato Carioca de 2012? Olha, o meu destaque vai para um rapaz que eu não estava, quando ele voltou para o Fluminense, eu não estava levando muita fé nele, o nome dele é Cristiano Nunes. Naquela passagem do Abel de 2005, nós tivemos uma série de jogadores com estourados, um músculo estourado, porque ele deu uma carga excessiva, talvez com um pouco falta de experiência, né? Como preparador, era bem mais novo. E quando o Abel veio para o Fluminense, ele trouxe de volta o Cristiano Nunes, saindo o Ronaldo Torres. Após a saída do Ronaldo Torres, o nível de contusão muscular no Fluminense desceu assustadoramente. O próprio Deco, que vivia contundido de muscular, as próprias contusões do Fred, que a gente sabe que era um excesso de carga muscular, principalmente naqueles trabalhos de piscina. O Fred com aquela panturrilha em recuperação, ele botava o Fred para trabalhar na piscina, uma carga assim que a gente ficava assustado, até que ele se contundiu novamente. Então, quando ele saiu, quando voltou o Cristiano Nunes, eu tinha um certo receio que o Fluminense fosse entrar num novo período de contusões musculares. E foi exatamente o contrário. O Fluminense se recuperou, poucas contusões musculares. Nesse começo do ano, o time voou praticamente nesse jogo em Moça Bonita, quer dizer...
Eu fiquei surpreendido com o preparo físico do Fluminense e com essa preparação que eles estão fazendo agora para a Libertadores. Deixar o time titular mais uma semana ou 10 dias fazendo a pré-temporada para vir com tudo. Eu acho que foi perfeito. Então, meu destaque é para o Cristiano Nunes. E também para o lateral Carleto, que me agradou também, e é um fato curioso, né? O Santos, que está sem lateral esquerdo hoje em dia, procurando até, tentando contratar o Juan, os dois laterais, Carlinhos e o Carleto, vieram da base do Santos e jogaram juntos. Inclusive, o Carlinhos era a reserva do Carleto. Quer dizer, um destaque. E o Santos hoje procura um lateral, diga-se de passagem, porque o Léo já está com seu período no futebol meio esgotado e o Santos hoje se queixa de não ter um lateral. Chega a ser irônico. O Fluminense tem os 2 laterais que vieram da base do Santos. Sobre o Cristiano, Beto, eu só vou te acrescentar que a percepção que você tem, por sinal, é a mesma que eu tenho. Mas me chamou a atenção no momento que teve essa transição, né, que o Fluminense estava com o Anderson Moreira, aí chegou a comissão técnica do Abel Braga e ele realmente colocou essa carga excessiva de treinamento no dia a dia. Acompanhando o dia a dia do Fluminense, você vê que eles estavam ralando muito mais, eles estavam trabalhando muito mais. E isso realmente me deixou temeroso. E durante um tempo até se comprovou esse temor, que o Deco ele chegou a se machucar, o Fred chegou a ter alguns problemas também. E aí depois a comissão técnica deu uma declaração, o próprio Cristiano, que precisavam remodelar, fazer um planejamento novo, focando tanto em Deco quanto Fred, e a partir dali eles passaram a voar. Mas nesse período inicial, realmente houve esse seu temor, realmente se justificou. O Fluminense estava numa carga excessiva de treinamento e todos os jogadores estavam incluindo nelas, inclusive os jogadores que têm maior probabilidade a ter problemas físicos. Paulo Roberto Andel, friburguense, o que disputa nesse campeonato? Vai lutar contra o descenso, né? Aliás, os resultados de final de semana demonstram que, como em raras oportunidades, mesmo com os times, os grandes times não jogando assim tão bem, né? Eu acho que o Vasco talvez tenha tido mais dificuldade porque me pegou o melhor deles, o americano. A primeira rodada mostra que esse ano vai ser muito difícil algum time pequeno entrar de gaiato na fase semifinal. Mas isso aconteceu basicamente no Campeonato Carioca, né? Nos outros campeonatos, os grandes começaram a perder pontos. Está na hora de mudar a fórmula do Campeonato Carioca de novo? É porque o Campeonato Carioca a gente fala até como questão de costume, né? É um vício de linguagem saudável, porque o campeonato já nem é tão carioca assim há bastante tempo, né? Os times interessantes que sempre fortaleceram o Campeonato Carioca, a maioria deles não se encontra mais na primeira divisão. Então o campeonato é bastante, digamos assim, um campeonato bastante voltado para o interior. E os times do interior, eu acho que eles sofrem muito a questão política. Quando politicamente um time do interior é fortalecido pelo seu governo, ele consegue bons resultados. Quando aquele governo não dá essa força específica, né, esse apoio específico, o time decresce. Beto, o que você acha do friburguense? Olha, eu acompanho o friburguense de perto lá e vejo que a estrutura do clube até que é razoável, mas tem jogadores de 40 anos no time. Sérgio Gomes tem 38. Quer dizer, não tem condição de disputar em alto nível. Então, aquela garotada que tem lá no meio campo, eles correm para disputar aí. A prefeitura tem alguma ingerência? Não. A prefeitura, inclusive, nem tem dinheiro agora para botar nisso, né? É bancada por uma empresa lá, do setor de mecânica, né? De fechadura. Então, eles vão disputar aí para não cair. A pretensão do friburguense, eles lutam com falta de verba, então a pretensão para não cair. Agora, sobre o Campeonato Carioca ter esse nome, tem que ter esse nome, senão seria Campeonato Fluminense. Aí já viu, né? Então, eles não vão deixar nunca que tenha o Campeonato Fluminense. Marcelo Vieira concorda? Friburguense é candidatíssimo ao descenso? O Bom Sucesso também. Acho que a gente tem que esperar algumas rodadas a mais para poder realmente dizer quem é candidato ao descenso, Os times grandes realmente vão disputar o título, então não precisa também saber quem é favorito ao título, porque a gente já sabe, os 3 grandes, Flamengo, Fluminense e Vasco. Baixou o espírito de Léo Prazeres nele, hein, gente? Os 3 grandes. Olha só, Léo Prazeres, você está bem representado hoje aqui na mesa, hein? O espírito de Léo Prazeres ronda os estúdios da UniTV, hein? Claro que é uma brincadeira, o Botafogo também tem um grande time. Estou brincando também porque não está na Libertadores, é o único time. O Botafogo
é o Rio de Janeiro na Copa do Brasil. Mas, de toda forma, concordo sim com a opinião do Beto quanto ao friburguense, mas espera um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer no resto do campeonato. Mas eu lamento muito que o Campeonato Carioca, nos últimos anos, ele tinha encontrado o modelo ideal, que era poucos times, 4, 5 rodadas no máximo, semifinal, final, virava para a Taça Rio, e aí você tinha grupo cruzando contra o grupo, decidia-se rápido e não perdia o interesse. A partir do momento que decidiram inchar o campeonato, transformaram o Campeonato Carioca numa coisa tão chata quanto o Campeonato Paulista. Então, é de se lamentar, porque estava num formato muito bom e hoje em dia realmente se perdeu completamente o interesse, ainda mais nesse ano que a gente tem Libertadores confrontando com o interesse dos torcedores sobre qual jogo eles vão estar frequentando. Bem, quem não disputa o descenso e quem está no formato legal é a gente do Fluminense em Debate, que depois do comercial volta com o segundo bloco. Até já.